O mamífero tem um negócio interessante. O mamífero, ele tem uma experiência de alteridade. Todo mamífero tem uma experiência de alteridade. O réptil não. Você vê a tartaruga. A mãe bota o ovo e mete o pé. A tartaruguinha sai do ovo, corre pro mar, seja o que Deus quiser. Nunca mais vê a mãe, não sabe quem é a mãe. São os ovíparos que têm essa característica, pelo menos os répteis. Já o mamífero, um filhote, se não tiver o contato inicial da mãe, ele não funciona, ele morre. Ele se desenvolve depois que ele nasce. Então, todo filhote de mamífero tem pelo menos uma experiência de alteridade na vida. O que é uma alteridade? A experiência de alguém que se anula para se dedicar, que para a vida inteira para aconchegar. E aí a pele que nasce molinha do réptil, ela vai ficando dura, cascuda. A pele do mamífero, ela continua molinha. Alguns com mais pelo, alguns com pelo grosso, mas ela continua molinha. E essa pele molinha, ela desenvolve um sensor chamado uma terminação nervosa livre, que vai para uma área do cérebro, em uma ou duas sinapses, e extrapola de tempestade uma área que a gente hoje atribui a qualidade de emoção e afeto, que é a segunda função cerebral. Então você tem o cérebro da sobrevivência que está em todos os terrestres. O cérebro do afeto e emoção está muito forte no mamífero. Está muito forte no mamífero. E acontece um negócio muito interessante. Você já viu uma diferença entre o mamífero primata e outros mamíferos, por exemplo, o canino? Se você olhar o olho do canino, ele é um pouquinho mais afastado que o nosso. Já reparou? Se você pegar o réptil, é bem afastadão. O réptil tem um campo de visão aqui e outro campo de visão ali, que não se encontram. O canino, o felino, você pega, já viu? Lembra do Rei Leão? A tapa do nariz dele, a raiz é aqui, porque os olhos são separados. Você pega o gatinho, você vê que os olhos são separados. Ele não consegue juntar os dois campos visuais. Né? E o primata, ele tem o olho para frente. Você vê o chimpanzé, você vê a gente, o olho é para frente. O olho sendo para frente faz com que a gente consiga juntar os dois campos de visão. E isso garante a nossa capacidade de causalizar. Ou seja, o cérebro do primata, ele tem a habilidade cognitiva. Ele consegue realizar causa, ele consegue perceber relações de causa e efeito. Aí tem o melhor domínio da linguagem, tem o melhor domínio da produção de ferramentas, tem o melhor domínio da antecipação. E é muito interessante porque o que faz o olho ir para frente, estruturalmente, é o crescimento do cérebro. Todo embrião, vou falar uma coisa que é uma distração total, mas quando a gente é embrião, a parte do cérebro, onde aparece o olho, é lateral. E aí, na medida que o embrião vai se desenvolvendo, o embrião humano, o olho ele vai sendo empurrado para frente. Ele vai ser empurrado para frente porque o cérebro não para de crescer. O cérebro e a medula, né, aquela estrutura cérebro, medula dentro da coluna vertebral, é um tubo na embriogênese, e esse tubo ele vai crescendo muito para cima, a gente está dando um ovo, então ele cresce para cima e cresce para frente. Né? E ele vai crescendo para frente, vai rolando para frente. Se vocês perceberem, a gente tem o olho mais junto e a gente tem a testa mais verticalizada, repararam? Se você pegar a testa do cachorro, é um pouquinho mais assim, né? Se você pegar a testa do réptil, é mais assim ainda. Então você vai ver que é o réptil, o cachorro, o macaco e a gente. Porque o cérebro não para de crescer, cresce muito tempo. E essa parte anterior, que é a parte mais nova do cérebro, é a que está relacionada com a função de metacognição. Então são 4. Sobrevivência, emoção, afeto, cognição e metacognição. O que é a metacognição? A metacognição é a habilidade que você tem de fazer as relações de causa, efeito e temporalidade, só que muito independente do tempo. Então, o chimpanzé, ele consegue um negócio ali na geração dele. A gente vê o negócio ali na nossa geração e a gente arruma um jeito de fazer a próxima geração partir do meu último ponto. E a gente vai acumulando cultura, a gente vai acumulando informação, de maneira que o cara começou a brincar com o fogo lá atrás e hoje a gente está lançando uma luneta astronômica para além do universo para encontrar os limites de tudo. Você está entendendo? A produção tecnológica que a gente tem, ela depende da metacognição, ela depende do projeto. Hoje a gente na metacognição, com a metacognição, a gente tem a capacidade de pensar coisas que não estão no nosso tempo. A gente pode falar uma coisa que aconteceu, Sócrates, a gente está falando de Sócrates, está falando de Homero, está falando de mitologia grega, a gente está falando de possibilidades futuras, que
está falando de coisas que não existem, mas a gente consegue abstrair. Então o ser humano tem essa grande característica que os difere dos outros animais. Uma capacidade metacognitiva, uma habilidade de abstrair, ou seja, de sair do tempo. A gente sai do tempo. Elaborar projetos. Né? Habilidade de prever, habilidade de se lembrar, de organizar estratégia. Né? Essa musiquinha, né, do meio desligado, começa a ver que o cara está projetando todo o encontro dele, já deu o beijo nela. Ele chegou e já tinha dado o beijo. Ele não sabia nem se ia dar o beijo, mas já tinha dado o beijo, já tinha elaborado. E a gente tem essa característica, né? A gente tem a característica de sair do tempo. A gente não sai do tempo porque a gente está sofrendo o tempo inteiro com o tempo, né? A gente está aqui, tem um frio acontecendo, tem a cadeira que está com um certo formato, com uma certa textura, tem a voz que a gente está falando, isso tudo está entrando e está atravessando a gente. Só que essa habilidade metacognitiva humana, ela trouxe uma maldição junto. Ela trouxe, e eu acho que é uma coisa do nosso espírito do tempo, uma coisa da modernidade, a desabilidade de não estar pensando fora do tempo. Então, pensar fora do tempo é uma dádiva, porque a gente consegue elaborar projeto e construir cultura, da maneira como nenhuma outra espécie é capaz de fazer. Agora, se esse pensamento, se essa imagem, se essa cena que você desenvolve lá no Netflix da sua cabeça, te gera angústia, uma memória que te leva para um lugar ruim, e você não consegue sair dela, acontece de você perder a conexão com o que está acontecendo. Por isso a ideia do ano do meio desligado. O ano do meio desligado do quê? O ano do meio desligado do que está acontecendo naquela hora que acontece. Porque eu me ligo numa coisa que eu estava pensando, eu não sei, eu falava isso na ansiedade diabética do futuro e depressões passadas, a gente falou. Mas não tem como se referir ao presente, ao futuro, porque a gente não antecipa. A gente tem uma habilidade probabilística, mas a gente não antecipa, a gente não prevê o futuro. E o passado também, tanta coisa está acontecendo que a gente fica com registros do passado, a gente não acessa o passado. A gente acessa o futuro pretérito. O futuro pretérito é o futuro de um passado que não vai acontecer, ou o passado do futuro que não aconteceu. Ou seja, pura abstração. Simplesmente não existe. E a nossa inabilidade de conseguir desligar o pensamento, qualquer que ele seja, porque às vezes eu estou pensando uma coisa, tem que fazer um problema de dinheiro, tem que pagar um boleto. E como é que eu vou fazer? Eu tenho que pagar o boleto terça-feira, hoje é sábado. Quando é que eu vou ter dinheiro? Na outra segunda-feira. Eu resolvi o problema. Mais louco ainda, na escola, você aprender o futuro do pretérito. O futuro do pretérito é uma grande abstração, né? É uma coisa maluca. É bonito porque a gente consegue ter essa previsibilidade, mas a gente se seduziu por isso. Eu acho que a modernidade se seduziu pelo futuro do pretérito. Resultado, a gente abandonou a habilidade de estar presente, sentindo, contemplando, abrindo a nossa atenção para o que vem dos sensores e ficou refém do pensamento.